Bom dia, turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da oficina Denis Injetcar, o seu canal sobre motores e injeção eletrônica. Tranquilos aí do outro lado, firmeza? Vamos lá para um carrinho novidade no canal. É primeira vez que a gente tem um carrinho desse no canal. Um Ford Fuso Titânio 2015 2.0 EcoBoost, para fazer um serviço nesse carro. Exatamente. Uma pena que não vai ser ainda serviços de motor, né? Que é o nosso foco, é o nosso nicho de serviço. Esse carro pertence a um cliente nosso das antigas, um dos meus primeiros clientes de Honda, que ele tinha um Civic 2007, que tem vídeos dele gravados no canal, acho que tem pelo menos uns 3 vídeos dele gravados aí no canal. Depois desse Civic ele comprou um Jetta 2.0 aspirado, a gente gravou o Jetta dele também, tem no canal. E aí ele vendeu o Jetta, passou um tempo sem carro, e agora ele adquiriu recentemente, né, faz pouco tempo, ele adquiriu esse Fuso aí. E o que está acontecendo com esse carro? Depois dele ter pego aí, aqui em Brasília está chovendo muito, né, como vocês podem ver, o carro está sujo, por conta da chuva aí em Brasília. Ele pegou aí umas ruas um pouco alagadas, e esse excesso de água na pista aí embaixo do carro provavelmente deve ter ali entrado água para dentro da caixa de direção dele, né? Ele tem uma caixa de direção elétrica, né? Ela é mecânica com auxílio elétrico, na verdade. E aí agora ela está fazendo barulho, né? Você vira a direção, você esterça o carro para um lado e para o outro, ela faz um roncado típico de rolamento, roncando mesmo, né? Ela faz um go para um lado, go para o outro. Sonoplastia na alta aqui, né? Não se preocupe com a minha sonoplastia não. E aí, como ele não tá com confiança para levar o carro para ninguém, né? Sempre os carros dele foi eu que mexi, foi eu que trabalhei. Então ele tá com medo de colocar o carro na mão de outro profissional. E aí ele me fez esse desafio, né? Ele falou: e aí, Denis, vamos mexer? Eu falei para ele, meu jovem, eu nunca mexi nisso aí, né? Eu nunca mexi com caixa de direção elétrica, ainda mais de Fuso, né? Essa será a primeira que eu vou mexer. Se você confiar na minha pessoa, né, tiver a confiança, vamos lá, vamos para cima, vamos fazer, né? E aí a gente foi atrás de informações técnicas, foi atrás de estudar muito sobre isso daí. E aí hoje, né, o dia do agendamento dele, chegou aqui na oficina o carro, e a gente vai dar início aí à remoção dessa caixa do lugar. O tio Dick ontem, né, ele colocou o carro no elevador, removeu as rodas, removeu o protetor de cárter e tirou o parafuso que prende a haste do volante na caixa de direção lá dentro do carro, debaixo do painel. Então lá já está livre. Então agora eu vou erguer o carro e vou fazer o trabalho de remoção da caixa aí de cima do agregado, né, da suspensão. E aí no decorrer do serviço vocês vão ver aí essa manutenção aí, que vai ser a primeira que a gente vai fazer aqui, que a gente vai lidar com esse tipo de situação. Beleza, turma? Então vamos lá, né? Para isso, os carrinhos já estão aí do lado, tudo organizadinho, tudo limpinho, tudo show de bola. Aqui, o outro ali esperando. Aqui está a mesa pantográfica aqui que eu botei aqui também. E é isso aí. Vamos lá, vamos trabalhar. Bom, pessoal, depois de desmontarmos essa parte aqui, né, que se refere a maioria das peças aí em relação ao agregado da suspensão, né, aqui a gente tem uma parte do que sobrou do carpete do assoalho, porque ele foi rasgado aqui, ó. Esse carpete ele é grande, né? Teria que ser do tamanho desse outro aqui, ó. Nós temos um carpete que a gente virou ele para ali, mas o carpete ele seria desse tamanho aqui, ó. Viria até lá atrás, que também já está rasgado aqui. Já pegou aqui, já rasgou. Então esse carpete seria grande. Então a gente removeu ele para facilitar a nossa vida ali. E aqui nós temos o que? Nós temos uma travessa que vai no agregado. São 3 porcas aqui, 3 porcas ali, que são essas 3 porcas aqui, aquelas 3 porcas ali, que fica nesses 3 parafusos aqui, nesses 3 parafusos aqui. Essa chapa vai lá no agregado, que esse aqui é o parafuso que fixa o agregado na parte de trás dele. Esse pega aqui e na lata do carro, ali também, no chassi.
esse parafusão pega a caixa de direção e prende ela no agregado. Esses dois parafusinhos 10 aqui é o suporte do escapamento. Esses dois aqui é do restritor de torque inferior, né? Ou seja, o coxim inferior do motor, né? O pessoal chama. Nesse suporte também vai esses dois 13, um aqui, os dois 13 aqui e aqui dois 13 aqui. Aqui é da caixa de direção, que fica entre a caixa e a parede corta-fogo do carro. Aqui é a parte da saia dianteira do para-choque. Tem um monte de parafuso que fixa, que a gente tem que remover para ter acesso aos parafusos frontal do agregado, para a gente folgar eles, para o agregado conseguir movimentar um pouco mais. Então, depois de desmontar isso aqui, o resultado que nós temos é esse resultado aqui, ó. Solta-se a bieleta dos dois lados, solta-se os terminais de direção da manga de eixo, o braço estabilizador, né, a barra estabilizadora ou o braço estabilizador fica no agregado. A gente só levanta aqui para trás. O agregado, vocês verem aqui, ó, a distância que ele ficou da lata aqui, ó, quase que uma chave, né, que ficou da lata de distância aqui, ó, que a gente baixa ele. Aqui é o suportezinho do escapamento, vai aqui 210, um aqui, outro aqui, que é parafusado aqui e aqui. Então a gente dá uma arriada, né, uma baixada no agregado na parte de trás aqui, para poder a gente conseguir tirar a caixa aqui. Não precisa remover o agregado todo. Aqui tem um parafuso aqui, ó, um parafuso aqui e outro lá, que você só folga ele, folga aqui, folga lá, para ele vir esse ângulo maior. Aqui a gente não soltou, permanece preso aqui na manga de eixo aqui do outro lado também, né? Então basicamente tudo que é desmontado é mais aqui atrás. Baixa o agregado, depois que solta a caixa ali, você vai virando ela com jeitinho, procurando os espaços, e você tira ela por aqui. Ela sai pela caixa de roda do lado direito, tá? Então a caixa já está removida, está aqui na bancada, e a gente vai começar a desmontar ela agora. Uma coisa que eu vi aqui é que tanto essa coifa quanto essa coifa, ela não tá com as abraçadeiras originais, né? Tá com cinta plástica, né? Aqui, cinta plástica aqui. Aqui a gente chama de tie-up, mas muitas pessoas chamam isso aqui cruelmente de engasga gato, né? Enforca gato, alguma coisa assim, né? Aqui a gente chama de tie-up. Essa daqui ainda tá fora do local, ó. Tá vendo que ela vem aqui, ó? Ela vem aqui, ó, tá do lado de fora aqui. Ela tá pelo menos passando aqui, ó. Ela tá passando pelo lado de fora aqui, ó. Passa por fora e volta lá, tá vendo? Essa aqui ainda tá posicionada fora do local. Acredito eu que esse tipo de cinta plástica aqui, né, para fazer esse tipo de aplicação aqui nesse tipo de coifa, para prender aqui, não seja a solução mais correta e ideal. Por quê? Porque acredito que a pressão, por mais que você aperte o máximo que você conseguir a cintinha plástica aqui, acredito eu que a pressão que ela vai fazer em cima da coifa para abraçar aqui o eixo aqui, ou aqui para poder abraçar a carcaça da caixa, acredito eu que não vai ser uma força suficiente para evitar que penetre líquido para dentro da caixa. Por exemplo, água, né? Ou lama, alguma coisa do tipo. Então acredito que não é a solução mais viável colocar cinta plástica nessas coifas. Acho que teria que ser as abraçadeiras corretas aqui, ou de pressão, se eu não me engano acho que vem de pressão, ou aquelas abraçadeiras metálicas, né? Você fecha ela usando um alicate, você aperta elas com um alicate. Acredito eu que seja assim. Assim, eu acho que toda a caixa de direção, independente se ela é mecânica ou elétrica, no caso dessa, né? Esse tipo de aplicação aqui tem que ser feito com as abraçadeiras corretas e não utilizar cinta plástica, né? Esse é o meu modo de pensar, porque eu acho que ela não vai dar aquela pressão necessária para poder evitar assim que alguma coisa entre para dentro, né? Por exemplo, aqui a cinta plástica vai evitar com que a coifa saia do local, beleza? Ela não vai deixar a coifa se movimentar, mas pode ser que ela não vede, né? Ela não vai fazer uma boa vedação. Vamos imaginar que esse carro entre numa rua que esteja
tenha muita água parada, empoçada, né, que a rua esteja de certa forma alagada, vamos dizer assim. Aqui em Brasília a gente tem muitos pontos aqui que acontece isso, né, que cria esses alagamentos. Então, se ele mergulhar ao fundo do carro, né, o fundo do carro tiver numa situação, né, é um carro baixo, né, então vamos supor que ele entre numa rua onde tenha muita água, que esteja empoçada, e essa água ela consiga vir aqui e molhar bastante a região da caixa de direção, ou até deixar ela submersa na água. Acredito que com essas abraçadeirinhas aqui é possível da água conseguir penetrar aí para dentro. Eu acredito que sim, né? Então acho que o correto que se tenha aqui as abraçadeiras originais, né? Ou metálicas, ou então aquelas de pressão, né? Que pega na pressão. Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar início à desmontagem dela. Primeiro removendo aqui, soltando as cintas dos dois lados. E aí a gente vai se livrar dos braços oscilantes aqui, esse braço e esse braço, tirar fora, para deixar só a caixa pura mesmo, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é isso aí. Bom, turma, braços oscilantes ali, ó, removido da caixa. Tá um ali, o outro aqui. E uma coisa que a gente já percebeu aqui, olha só. O chão aí tá sequinho. Tá vendo que já tem água ali dentro, né? Olha lá. Olha o pouquinho de água que saiu ali. Da mesma forma. Lá dentro no fundinho a gente vê um pequeno resíduo de água. Do lado de cá, que acredito que seja onde pegou mais, já oxidou toda a ponta da cremalheira aqui, né? Já tá toda oxidada, ó, toda enferrujada. Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai começar a desmontar esse conjunto aqui todinho. A gente vai retirar aqui essa tampa aqui de cima do eixo. Aqui, a gente vai tirar aqui também. E vamos desmontar aqui, vamos separar o motor elétrico, né? Aqui é a placa. Essa placa que controla o motor, ela é o módulo da direção elétrica. Então o módulo é isso aqui, tudo conjugado. Então a gente vai remover esse conjunto aqui, vamos abrir aqui e vamos desmontar essa parte eletromecânica aqui. Aqui dentro tem um rolamento, tem uma correia. Então a gente vai desmontar aqui agora. Ô, turma, antes da gente começar a desmontar a caixa, o que eu fiz aqui, ó? Eu vim aqui medir, por quê? Porque quando a gente parou o carro ali, a gente parou com as rodas retas, né, alinhadas. Então o volante está lá na posição certinha, as rodas retinhas. Então aqui a caixa, ela está na posição, vamos dizer assim, ela está no centro, né? Então eu tenho que ver quanto de eixo eu vou ter para cá. Então aqui eu tenho 4,3 milímetros de eixo para cá. E do outro lado aqui eu tenho 4,2 milímetros de eixo para esse lado de cá. Então eu tenho 1 milímetro a menos ali. Então 4,3, 4,2. Já fotografei tanto esse lado e fotografei esse lado no meu celular para poder guardar essa informação, né? Porque é muito útil. Porque quando eu for montar isso aqui de novo, eu tenho que colocar na mesma posição. Porque como se trata de um sistema eletromecânico, eu tenho partes mecânicas junto com partes eletrônicas, elétricas, né, no caso do motor, e eletrônica, módulo, e sensor, né, tem um sensor aqui dentro também, sensor de torque. Então o que acontece? Eu tenho que ter a caixa no centro certinho para eu poder colocar ela no carro lá, quando eu for montar, porque depois o carro vai ter que fazer alinhamento, né? Vai ter que conferir o alinhamento depois. E aí, para não dar problema no alinhamento, não ficar com algum detalhe, né, no alinhamento, ou ficar ruim para alinhar, ou às vezes nem pegar alinhamento, né? Então a gente tem que montar ela de forma que ela fique exatamente igual ela estava
quando ela foi retirada do carro, né? Exatamente igual em que aspecto? A posição do eixo dentro da caixa, tá? Então por isso que eu medi do lado de cá e medi do lado ali, para eu poder saber quanto tem aqui, quanto eu tenho aqui antes da desmontagem, que é para eu guardar essa informação, para eu poder começar a desmontar com segurança, porque depois na hora de eu ajustar e colocar o eixo aqui dentro, eu sei quanto que eu vou deixar aqui, quanto que eu vou deixar aqui para eu poder montar o restante dela. Show de bola, galera! Bom, para quem está executando esse tipo de serviço pela primeira vez, né, eu gastei 1 hora para remover ela do carro, porque eu não sabia como é que eu ia desmontar ali, né, o que eu tinha que tirar, né, aí você tem que ficar fazendo aquelas pequenas análises, observando tudo, vendo o que você vai ter que desmontar. Então eu gastei 1 hora para poder tirar ela de lá, do local. E para desmontar ela aqui com todo o cuidado do mundo, né? E também aí acompanhando aí alguns vídeos aí, alguns poucos vídeos no YouTube, né? Onde eu encontrei aí somente um cara, somente um canal que mostrou mais ou menos ali algumas partes da desmontagem e deu algumas dicas que foram valiosas para mim aqui. Mas também não mostrou todo o procedimento de cabo a rabo, né? A maioria dos vídeos do YouTube que contém esse tipo de informação aqui, que fala sobre esse assunto aqui, caixa de direção elétrica de Fuso ou de qualquer um outro carro, a maioria dos vídeos que eu encontrei é mais vídeo de propaganda, é o pessoal falando que a empresa deles faz manutenção há não sei quantos anos, que são especialistas e tudo mais. Então é mais o pessoal usando o YouTube como marketing para divulgar o trabalho da própria empresa, né? Então eu só achei um canal que o mecânico lá estava realmente compartilhando informações, né? É claro que ele não gravou todo o procedimento de desmontagem do início ao fim, passo a passo, né? Nem gravou montagem passo a passo, nem nada. Mas o pouco que eu vi no vídeo dele e as dicas que ele deu lá me ajudou muito na desmontagem dessa caixa aqui. O resto, a gente utiliza a nossa própria experiência como mecânico, né? Para desmontagem de coisas, né? Porque tudo na desmontagem tem uma sequência, tem uma lógica, tem, né? Então quando a gente já tem uma certa experiência, né, com a parte de mecânica propriamente dita, vamos dizer assim, é quando o cara já tem aquele hábito de desmontar coisas, né? Fica muito mais fácil para ele desmontar. Então aqui isso me ajudou bastante, né? Então nós temos a caixa já completamente desmontada, né? Onde nós temos a carcaça da caixa, que é essa parte aqui. Nós temos aqui o eixo, que seria aqui no caso um peão, né? Que é o eixo que é aqui, vai ligado no eixo que vai na coluna do volante, né? Então tem um volante dentro do carro, desce o eixo que vem do volante até chegar aqui, né? Que o pessoal chama ali de coluna, até chegar aqui, ele é engatado aqui. E aqui é o peão onde trabalha na cremalheira, né? Esse peão aí trabalha aqui, ó, nesses dentes aqui que são os dentes da cremalheira. Então tem esse eixo aqui, isso aqui no centro, aqui, essa peça branca aqui, isso aqui é um sensor, né? Assim, visualizando essa peça, juntando com as informações que eu assisti no vídeo do nosso amigo aí do YouTube, eu percebi que essa peça aqui, no caso da caixa, considerando toda a caixa de direção, na minha opinião, essa peça aqui é a parte mais crítica de desmontagem, é a parte mais sensível da caixa, é a parte que se tem que ter maior cuidado, é nessa peça aqui, nesse sensor aqui. Já já eu explico por quê. Aí tem o chicote elétrico, um chicotinho elétrico que liga esse sensor ao módulo, né, que liga aqui nessa tomada aqui. Essa tampa plástica é a tampa plástica que fica, que entra no eixo aqui e encaixa aqui nessa boca aqui, ó, nessa bocona aqui. Aqui onde tem esse buracão aqui, tem essa bucha, depois tem essa borracha, depois tem a mola e tem esse tampão aqui que vai rosqueado lá, né? Enroscado, rosqueado aqui, que vai enroscado aqui. Aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui, ó, vai essa porca aqui, que parafusa aqui, ó. Essa porca fixa o eixo do peão aqui na caixa. E temos o tampão, né? Tampão aqui, ó. Olha só como é que tá
o creme de leite, da mesma forma que acontece quando você tem um carro que mistura água com óleo quando queima a junta do cabeçote, né? Que mistura água com óleo e não fica esse creme de leite. Aqui tá do mesmo jeito, né? Olha só aí, ó. Olha a cremosidade. Mesma coisa, porque a caixa, essa caixa aqui, ela encheu d'água, né? Encheu assim, entrou bastante água para dentro dela. Então, nós temos esse tampãozinho, esse parafusinho daqui, essa porquinha, né, na verdade. Essa porquinha dali. Essa tampa aqui, que tampa aqui em cima, ela é fixada por dois parafusinhos Allen 6. E aqui nós temos o motor elétrico, né? Então você tem o motor e aqui atrás tem a placa, que é o módulo, né, na verdade, da direção. Aqui nós temos a engrenagem do motor. O motor está silencioso, ó. Você gira o motor, está silencioso. Gira para ambos os lados. Só que a engrenagem aqui onde trabalha a correia está completamente oxidada, né? Dá para ver a ferrugem, a oxidação que se formou devido a ter chegado água aqui. Essa aqui é a correia, essa aqui não sei, né? Nessa correia, quando eu tirei, ela ficou desse jeito aqui. Então, pra mim, essa correinha não presta mais, né? Teria que ser substituída. Então, ó, essa correinha aqui tem que ser substituída, que é a correia que trabalha, que transfere o movimento do motor para esta polia aqui, que faz funcionar a parte elétrica da caixa, né? É essa peça aqui, ó, com auxílio desse motor, que faz com que a caixa trabalhe para que você que está dirigindo o carro tenha a direção leve. Então é essa peça aqui que é o grande tchan do negócio, né? Esse motor elétrico toca essa peça, é essa peça que faz acontecer. Então a mágica, vamos dizer assim, da direção elétrica está nesse conjunto aqui, é aqui que tudo acontece. Nessa peça aqui, ó, é uma peça grande, né? Ó. Aqui vai o motor, né? Esse motor ele fica fixado aqui. E ao mesmo tempo essa peça é fixada na caixa aqui atrás. Então aqui nós temos uma bucha de nylon ali. E aqui, ó, nós temos a polia onde trabalha a correia, ó, os dentes da polia aí. E tem um rolamento. Lá dentro trabalha esse bando de esfera que caiu, né? Quando eu tirei, quando saiu, sai esse bando de esfera aí, ó. Não sei quantas tem, depois que eu limpar elas todas, aí eu vou contar quantas esferas que tem aqui, que são todas as esferas que saíram lá dentro. Eu peguei um ímã, botei na ponta de um, botei um ímãzinho aqui, ó, esse ímã aqui, ó. Peguei esse ímã aqui, que é bem forte, botei no alicate de bico e entrei com ele lá dentro e atraí todas as esferinhas para botar aqui, para guardar todas aqui dentro. Porque lá tem um resíduo de graxa lá ainda. Mas dá para perceber, né, que essa peça aqui, ela tá toda oxidada aqui, ó. O alumínio tá todo oxidado. Tudo isso é oxidação, sujeira, resíduos de ferrugem. A polia, ela está toda enferrujada. Já tem bastante tempo que está entrando uma água aí para dentro. E aqui, ó, esse aqui é o barulho que a caixa faz quando você vira o volante todinho para um lado e vira o volante todinho para o outro, né? Essa ronqueira aí, ó. Então, é essa ronqueira aqui que é o problema dessa caixa. Na verdade, o problema dessa caixa é que ela entra água, né? Ela entra água para dentro dela e essa água é que ocasiona todo esse defeito. Por quê? Através das coifas dos braços oscilantes, se não tiver a vedação perfeita nessas coifas, a água vai entrar pelas coifas e através do fuso, aqui nós temos uma peça, deixa eu virar aqui. Nós temos uma peça aqui, esqueci até de mostrar como é que está a situação. Olha só como é que está a situação disso aqui.
Olha os dentes dessa peça. Olha a oxidação no meio dela. Na rosca do fuso nem tanto. Só tá aquele óleo mais com jeitinho de creme de leite. Mas o que que acontece aqui, ó? Aqui é ferrugem pura aqui, ó. Então o que que acontece? Quando a água chega no fuso ou na ponta da cremalheira, a água que entra por esse lado da caixa vai ficar aqui nos dentes da cremalheira, onde vai ocasionar essa oxidação, essa ferrugem aqui, que é essa mesma que ocasiona aqui na ponta do peão aí, ó. E a água que entra do outro lado da caixa, do lado do motor, o próprio fuso, né? O próprio fuso consegue, se a água molhar a ponta do fuso, por exemplo, você vira todo para lá, a água vem e molha o fuso. Quando você vira de volta que o fuso recolhe, que o eixo caminha para cá, a água que está aqui vai entrando em contato com o quê? Vai entrando em contato com as esferas que está aqui, ó. As esferinhas que está lá dentro, que lá dentro tem... Deixa eu filmar ali para vocês verem ali, ó. Olha lá, ó, tá vendo a rosca lá dentro? Ó, como se fosse a rosca da bucha do fuso lá, ó. Como se fosse essa rosca ali trabalha no fuso. E as esferinhas ficam lá dentro. Então, as esferas trabalham aqui dentro, ó. Dentro desses espacinhos aqui, ó, como se fosse o fio de rosca do fuso aqui. As esferinhas trabalham aqui dentro. Então, deixa eu pegar um aqui só para vocês verem aqui, ó. Pegar uma esferinha. Vamos botar uma esfera aqui, ó. A esfera ela fica aqui, ó. Então a esfera fica entre o fuso e a parte interna do rolamento lá. Então fica um monte de esfera aqui, que elas ficam ali dentro, nesse alojamento ali. Todas essas esferas aqui, ó, todas elas ficam ajeitadas lá e o fuso lá dentro trabalhando em cima das esferas. Então o fuso, ele não tem contato, essa rosca do fuso não tem contato com aquela rosca ali dentro, né? Somente o fuso tem contato com as esferas e as esferas têm contato com a rosca lá de dentro. Então teoricamente a gente pode, teoricamente não, né? Na prática a gente vê aqui que o fuso trabalha flutuando sobre as esferas. Então quando você vira a caixa para cá, para esse lado direito, você desteça o carro todo para o lado direito, então o fuso vem para cá, né? O fuso vai sair da caixa para lá. E aí o que acontece? Ele tem contato com a água que está dentro da caixa. Quando você vira de volta, ou para deixar o carro reto, ou para virar todo para a esquerda, o fuso molhado traz essa água para as esferas vai levando essa água para dentro do compartimento onde está ali a polia, né? Porque o fuso, lá no caso, trabalha assim, ó. Então o fuso está aí dentro, então a água entra por aqui. O tamanho do fuso que passa para fora, a hora que tem contato com a água, quando o fuso retorna, ele leva essa água aqui para dentro. Contamina as esferas e vai contaminando a polia aqui, ó. À medida que vai entrando mais água aqui para dentro, essa água vai ficando aqui, né? Porque essa peça, quando você esterça o volante para um lado ou para o outro, ela gira rapidamente para um lado ou gira rapidamente para o outro, dependendo do ângulo que você está dando no volante. Se você está girando para a esquerda ou para a direita, aqui vai girar para um lado ou para o outro para fazer a curva para a esquerda ou para a direita. Então isso aqui vai gerar uma força centrífuga que vai ficar chacoalhando essa água aqui dentro, que é por isso que molha aqui tudo, molha tudo ali pra dentro. Olha lá como é que tá lá dentro, tudo oxidado, tudo sujo, ó. Olha aqui, ó, essas manchas pretas aqui era a água que estava estacionada aqui dentro. Na hora que eu descolei a tampa aqui que abri, né, molhou tudo. Aqui nós temos um silicone, né, vai uma vedação aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem um silicone aqui, ó. Tem um silicone que vai aqui. Então a hora que eu abri, caiu essas gotas tudinho aí que você tá vendo aí no pano aí. Isso era tudo água que estava estacionado aqui dentro desse compartimento, porque esse compartimento aqui é o compartimento onde trabalha aqui, ó, onde trabalha a correia, então fica aqui, ó. Então o que acontece? Essa água que fica estacionada ali, ela fica sendo agitada pelo movimento aqui da polia com a correia. E aí a polia com a correia aqui também leva para onde? Leva aqui, ó, pro motor. Por isso que enferruja aqui. Então
A água, ela é o causador de tudo aqui, né? A água que destrói toda essa caixa aqui, pelo que eu estou vendo. O que acontece aqui, né, do problema crônico dessas caixas aí, o maior problema delas, né, tanto caixa de fusio, G2, G3, Cruze, pelo que eu andei pesquisando, o maior problema disso aí é a água que entra para dentro dessas caixas. Né, se fizer uma forma com que ela fique bem vedada, né, porque ela não consegue entrar por aqui, pela rosca, nem por aqui. Se ela não conseguir entrar por cima e nem entrar pelas coifas principalmente, por aqui ela não vai entrar porque ela tem a vedação química que vai aqui, né? Aqui vai ter a vedação química que vai aqui, que é o silicone. Então, se ela não conseguir entrar para dentro dessa caixa, acredito que essa caixa fique muito tempo lubrificada e sem dar problema, sem dar dor de cabeça, sem nada. Agora, se ela entrar água aí para dentro, já era. Aí é um problema. Aí aqui, né, é interessante essa peça, porque numa caixa de direção mecânica, né, ela é só assim, ó, é só os dentes, né, é a cremalheira. Isso aqui chamar de cremalheira, essa rosca aqui chamar de fuso. Então você tem um fuso numa ponta, uma cremalheira na outra ponta. Para mim isso aqui, né, eu vi que muitos chamam isso aqui de fuso central, outros chamam de cremalheira normal. Como são duas peças confeccionadas em uma peça só, né, para mim isso aqui é um fuso cremalheira, pronto. É um fuso cremalheira, porque são duas peças confeccionadas numa mesma peça. Então é isso aí. Agora o que eu vou fazer? Agora que a gente já conseguiu desmontar tudo. Outra coisa interessante, deixa eu pegar aqui um imã, que me parece que esses parafusos aqui, eu estou sentindo esse parafuso tão leve. Deixa eu ver esse. Esse aqui é metal, porque ele gruda aqui. Esse aqui é metal. Esse aqui grudou na mesa. Ó. Ó. Bem que eu suspeitei. Esses parafusos aqui, galera, ó. Esses parafusos aqui, eles são de alumínio, tá? Então isso aqui tem que tomar bastante cuidado na hora de apertar esses bichos aqui, porque eles são de alumínio, eles não são parafusos de metal. Peguei ele assim, senti ele leve, falei, rapaz, isso aqui é alumínio. E outra que eles nem estavam tão apertados lá também, tava bem maciozinho de tirar, né? Pra mim, folgado, né? Frouxo, né? Assim. Então isso aqui são parafusos de alumínio, tem que tomar um extremo cuidado na hora de apertar eles. Os únicos dois metálicos mesmo esses dois aqui, que são os parafusos metálicos. Bom, esse aqui eu vou botar aqui, que eu vou ver como é que desmonta aquilo ali, que eu ainda não desmontei lá ainda. Isso aqui são as esferinhas, não pode perder. Esse chicote elétrico vamos botar pra cá. Essa peça aqui, turma, como eu falei, para mim isso aqui é a peça mais importante dessa caixa. A peça mais importante, a peça mais sensível, né, dessa caixa aqui. Isso aqui, nós temos aqui do lado de fora, nós temos essa carcaça plástica do lado de fora. E temos essa outra parte plástica aqui de dentro. Entre a peça de fora e a peça de dentro, nós temos ali dentro uma fita, que ela é naquele estilo flat cable, né? Pequeno cabo flat. Então ela é uma fita. Então ela tá montada dentro dessa peça aqui de uma certa maneira onde é permitido você girar esse eixo tantas vezes para a esquerda, sentido, né, vamos dizer assim, vamos mudar, não vamos botar esquerda e direita. Vamos trabalhar com sentidos horário ou anti-horário. Ela permite com que esse eixo ele seja girado, né, que ele gire, que ele se movimente, sentido horário ou sentido anti-horário, um determinado número de voltas, né, determinado número de voltas para um lado, determinado número de voltas para o outro. Então nós temos uma fita aqui dentro. Na hora de desmontar isso aqui, pelo que eu percebi, a caixa ela tem que estar no meio, centralizada, né? O fuso tem que estar centralizado, aqueles 4 centímetros ponto 3 de um lado, 4,2 do outro. E quando a gente tirou a caixa do carro, nós percebemos, a gente não movimentou ela para lugar nenhum, né? A gente não movimentou o eixo. E quando eu tirei essa tampa aqui de cima, eu percebi o que?
eu percebi que essa peça aqui, ó, essa pecinha preta, ela tem um lugar, ela fica aqui, ó, montada na peça branca, ela fica encaixada na peça branca, tá? Ela é encaixada na peça branca. E na outra peça ali de dentro, ela tem um alojamento que ela encaixa certinho ali, ó. Se eu levantar ela aqui, ó, ela vai desencaixar de lá. Ó, desencaixei, tá vendo? Eu desencaixei ela dali, ó. Tá vendo que eu desencaixei? Ó, a fita tá ali, eu não posso tirar a fita dali, que não pode movimentar ali. Deixa eu só botar a câmera aqui para não acontecer um acidente aqui e tirar tudo do lugar aqui. Pera aí, rapidão. Aí, aqui assim, certinho. Então, aqui, ó. Eu vou ter que segurar com a mão e mostrar com a outra aqui, que eu não posso soltar a peça aqui. Então vamos lá. Olha só, turma. Tá vendo que eu tirei a pecinha de lá, ó? Ali ela ali, ó. Tirei ela fora dali. Ela é encaixada aqui dentro. E aqui, ó, ela tem aqui um gabaritozinho ali, ó. Ela tem essas três pintinhas aqui, ó. Ela encaixa dentro dela. Agora eu vou encaixar ali, ó. Vamos ver se a câmera, eu consigo botar a câmera aqui de forma que a câmera consiga pegar lá pra vocês verem lá, ó. Deixa eu só botar aqui. Deixa eu botar essa peça mais pra cá, pra poder apoiar o display aqui, pra câmera não ficar torta. Pronto, olha lá, ó. Olha só isso aqui, ó. Essa pecinha aqui, ela vai encaixada aqui, ó. Ela vai encaixadinha aqui. E aqui a gente consegue encaixar ela aqui, ó. Pronto, encaixei ela ali, tá vendo lá? Ela tá encaixadinha lá agora. Então ela tá encaixada aqui. Do outro lado, nós temos aqui, ó. Nós temos uma fita preta aqui e uma fita preta aqui, ó. Ela estava cortada assim, tá? Ela já estava cortada desse jeito aqui, ok? Então ela indica, acredito eu, que quando você compra uma peça dessa aqui nova, essa fita ela vem inteira aqui para segurar essa ponta aqui, para não deixar ela abrir, tá? Ela fica assim, ó, para segurar aqui, para não deixar abrir, tá? Para não deixar ela abrir para cá, ó. Porque tem uma fita aqui, um flat cable aqui dentro. Aqui, ó, nessa parte aqui, nós temos o que? Nós temos aqui, ó, o local onde vai conectar o chicote elétrico. Qual chicote elétrico? Esse chicotinho que eu acabei de mostrar para vocês aqui em cima da bancada, que tem essa tomadinha aqui, ó. Esse chicotinho aqui, ó, que vai preso na lateral ali da caixa. Então essa tomadinha aí, ó, essa tomadinha, ela vai conectada aqui dentro. Então aqui dentro que começa, na parte externa aqui, ó, é que começa a condução das comunicações aqui com a fita, né? Então aqui, ali dentro a gente vê que tem uns... deixa eu só virar aqui. Aí. Deixa eu pegar aqui a câmera agora. Olha só ali, ó. Aqui é onde conecta o chicotinho lá, o chicote elétrico. E aqui, ó. Ali você vê ali onde começa ali os contatos elétricos ali, ó. E ali onde começa a fita, tá vendo? O flat cable ali, ó. Então ele começa ali e ele vai... Tem várias voltas que ele dá ali dentro e ele termina aqui, nesses pontos aqui, ó. Então isso aqui não pode sair de posição, né? Então ele mesmo... Deixa eu botar a câmera aqui de novo. Deixa eu botar aqui, certinho aqui. Pronto. Agora está em segurança. Então assim, a própria peça ela tem o gabarito, que é essa pecinha preta, que é um gabarito que posiciona e trava o eixo, porque essa peça de dentro aqui, ó, esse plástico de dentro aqui está preso no eixo. Ele gira, esse plástico gira junto com o eixo. Já essa peça aqui fica parada dentro dessa carcaça aqui, ó. Ela fica estática lá dentro, parada. E só essa peça aqui de dentro que gira.
Então essa pecinha preta ele é um gabarito que vai travar essa outra peça aqui para ela não girar. Então se você tirar a caixa do carro, com o carro, desmontar tudo, né, com o carro alinhadinho, com as rodas alinhadinhas, tudo retinho. Você desmontar ela de lá, sem girar o eixo, sem movimentar a caixa para lado nenhum. A hora que você desmontar essa tampa preta aqui de cima, você vai se dar conta que essa pecinha preta vai estar alinhado com o gabarito dela aqui, ó. O encaixezinho lá, ó. Para ela poder encaixar lá perfeitamente, ó. Tá? Então quando a gente colocar ela lá no local, quando a gente for montar esse eixo de novo no local, aí a hora que essa peça, a parte preta aqui, ó, bater no fundo, bem aqui assim, ó, no fundo desse copo aqui, ó. A hora que a pecinha preta bater no fundo do copo lá, ele levanta ela destravando aqui essa outra peça aqui para permitir o movimento do eixo. Tá? Então isso aqui é só um gabarito para travar aqui no momento que você vai desmontar esse conjunto, ok? Isso aqui foi a parte da caixa que mais me deu trabalho para desmontar, porque eu não sabia como desmontar isso aqui, né? Nos vídeos que eu vi no YouTube não encontrei nada explicando como que desmontava isso aqui. Foi pegando assim, só por esse vídeo desse canal, desse rapaz que eu assisti, que ele falou sobre o gabarito, falou sobre algumas coisas por alto, mas não mostrou muito aprofundadamente, muito detalhado igual eu estou mostrando aqui. Então por isso que eu decidi fazer essa gravação mais comprida aqui, para poder detalhar esse lance desse sensor de torque aqui, né, de como desmontar ele aqui. Ele é simples, ele vai encaixado ali dentro, né? Aqui no fundo vai ter o tampão, que é esse tampão aqui que você tem que tirar ele. Você tira esse tampão que está aqui no fundo, tira essa porca aqui, e aí ele já fica soltinho para você poder puxar ele sem dificuldade nenhuma. Você vai puxando ele com cuidadinho, vai trazendo todo esse conjuntinho sem deixar o eixo subir e essa peça ficar lá dentro. Você tem que puxar tudo junto. E o que eu fiz? Eu peguei essa orelhinha aqui, ó. Tá vendo essa orelha aqui? Eu peguei essa orelha aqui, peguei o alicate de bico, segurei na orelhinha, com a minha mão segurei no eixo e fui puxando tudo junto para cima. E foi vindo tudo na minha mão. Aí a hora que o chicotinho elétrico, essa parte do chicote aqui, ó, se estendeu, que foi possível soltar ele daqui, aí eu soltei ele e tirei a peça para fora. Então assim, ela não é difícil de tirar daqui, ela não é difícil de desmontar. O problema é que você tem que se ligar para deixar a caixa no centro e tem que deixar ela na posição certinha, para que na hora que você começa a mover ela e começa a subir esse conjunto daqui de dentro, você começou a subir o conjunto, com o dedo você vem e já aperta a pecinha preta aqui, né, o gabarito aqui, vamos dizer, você já pressiona o gabarito aqui para ele já travar aqui, para ele bloquear o movimento e bloquear aqui a desmontagem aqui do conjunto, para não deixar essa peça se afastar do eixo aqui. Tá, só isso, o segredo máximo dessa parte aqui é isso. O resto é muito tranquilo de fazer, tranquilo de desmontar, não vi dificuldade nenhuma. Só aqui que é a parte mais crítica da desmontagem, né? Mas quando eu for montar essa caixa, eu vou ver se eu vou conseguir ter tempo para isso, para eu poder deixar a câmera ligada do lado, para eu poder ir montando e explicando, né? Tudo bonitinho, para a gente ver se a gente consegue deixar um conteúdo bem completo, porque os que eu assisti no YouTube, a maioria, 90%, é só falando que faz o serviço, que é especializado na área e tudo e tal. É só mais fazendo propaganda da própria empresa, né? Se você tem problema aí com a sua direção elétrica, traga para nós. Estamos há mais de não sei quantos anos no mercado. Os vídeos que eu assisti, a maioria dos vídeos tem aí sobre direção elétrica, né? É mais desse tipo. Então eu quase não vi conteúdo relacionado a esse tipo de situação, né? Esse tipo de serviço. Mais minucioso assim, para poder mostrar e dar umas dicas, dar assim, né, as manhãzinhas de como fazer, eu não vi, né? Por isso que eu estou tentando, com a minha experiência que eu tive aqui, tentando já, né, reunir o máximo de informações possíveis que eu posso mostrar e falar e passar para deixar um conteúdo mais completinho no canal. Beleza, turma? Então agora eu vou descobrir como é que eu vou desmontar aquela peça ali para tirar aquele rolamento. Aí depois eu volto mostrando para vocês. Aí depois é aquilo, é lavar tudo isso aí, limpar tudo, deixar isso tudo muito bem limpo, zerado, pra gente começar a fazer a montagem dessa caixa aí. Turma, não foi tão difícil remover esse conjunto aqui, ó,
que eu vou chamar de conjunto rolamento e polia, né? Que aqui que é o rolamento, ó. Não foi difícil remover ele dali, né? Eu fiz uma força, puxei ele pela polia, aí já saiu essa parte desse anelzão, dessa arruelona grossa aqui, já saiu pra fora. E o resto do rolamento, o que eu fiz? Eu bati de lá pra cá nele, leves pancadinhas aqui assim, ó. Só apoiei aqui a extensão e dei umas batidinhas aqui em cima. Aí a peça já saiu pra fora, então consegui extrair da carcaça. Aqui, eu percebi que aqui, como é que é o sistema aqui? Tem uma porca gigantesca aqui, que ela tem uma amassadinha aqui, ó, que é como se fosse uma trava, né? Batido para travar, para não desenroscar. Então tem que bater aqui para desamassar aqui. Aqui também. E aqui, ó, tá vendo? Tem esses entalhezinhos, que é onde você bate aqui para travar. É como se fosse as travas da porca, né? Então você tem que desamassar um pouquinho essa travinha. São 3 travas, essa e essa aqui. Aí depois dá um jeito de fixar a polia, uma morsa, sem estragar a polia, né? Você não pode morder os dentes, não pode amassar ela de forma nenhuma, senão você inutiliza a peça. Para soltar essa porca aqui, para poder ver como é que vai desmontar para tirar o rolamento, para soltar o rolamento desse pescoço que tem aqui, onde tem aquela rosca ali dentro, onde está presa a polia. Bom, enquanto estamos providenciando as peças da caixa de direção e o meu torneiro Fábio está confeccionando uma ferramenta para a gente tirar a porca lá, para soltar o rolamento da polia, então a gente está medindo os discos aqui a pedido do cliente. A gente já está com a base magnética, relógio comparador. Deixa eu ver que gira para nós aí. Deixa eu ver que vai girar para a gente ali, ó. Vou pegar um ângulo melhor aqui, aí, para poder enxergar o ponteirinho lá. Aqui tá dando 2 centésimos de empenho nesse disco. 2 centésimos tá bom, tá tolerável. É isso aí, show de bola. Vamos medir o outro agora. Bom, vamos ver agora desse lado de cá. Pode girar aí, te digo. Vai começar a girar ali, ó. Devagar. Esse tá dando, beirando 4 lá. Pouco mais de 3 centésimos de empenho. É isso aí. Vamos tirar os discos agora para medir os cubos. Bom, turma, e pra gente remover essa porca aqui, hein? E agora? Pra remover essa porca dessa polia. Eu dei uma lavada na peça para tirar um pouco da sujeira. Deixei essa peça de molho no fluido de freio, né? Porque ele é penetrante, né? Ele penetra aqui nas rostas para poder, né, combater um pouco a ferrugem. E para tirar isso aqui, como é que eu vou fazer para tirar essa porca? Na verdade aqui, ó, a porca eu já tirei, ó. Essa porca aqui, turma, ela é rebatida. Só que é uma porca fininha, ó, tá vendo? Tem que tomar maior cuidado com ela. Ela tem uns pontos aqui, ó, que ela foi rebatida aqui, aqui e aqui, ó. Cadê? São 3 lugares. Um é aqui, o outro é aqui e o outro é aqui, ó. Que ela fica rebatida numas cavidades. Tem aqui, ó. Tem uma cavidade aqui, a outra cavidade está aqui e a outra cavidade está aqui, ó. Tá vendo as cavidades aí, ó? Essa cavidade, essa outra cavidade aqui e essa outra cavidade aqui. Ela é rebatida para poder travar a porca aqui, para a porca não folgar, né? Então tirou a porca, facilmente, ó, o rolamento sai, tá? Não precisa usar prensa, não precisa usar ferramenta especial, saca, extrator, não precisa usar nada. Tirou a porca, só puxar, o rolamento já sai. Aí aqui nós temos uma arruela fina e nós temos um arruelão grosso. E aqui nós ficamos só com o centro, aqui com a própria polia, né? Aqui já não desmonta mais nada dessa peça. Mas como que eu fiz para soltar essa porca aqui? Aí essa porca aqui eu precisei de quê? Eu precisei de um soquete desse tamanho para que essa porca
pudesse, né? Para que ele pudesse encaixar na porca lá certinho, ó. Tá vendo? Olha lá. Ó, a porca encaixa certinho. Esse soquete é um soquete de 55 milímetros, tá? É o diâmetro dessa porca aí. Uma porca de 55 milímetros. 3/4, né? A chave. Tive que comprar esse soquete aqui. E tive que mandar o meu torneiro Fábio fabricar essa ferramenta que ele fez para mim, para poder segurar essa polia. Isso aqui eu não posso colocar isso aqui numa morsa, né? Eu não posso ir lá na morsa e prender isso aqui dessa forma, ou prender assim na morsa, porque senão eu vou estragar essa polia, eu vou machucar essa peça. Então eu percebi que ali dentro nós temos como se fosse uma espécie de uma chaveta naquele lado ali. 180 graus depois nós temos uma outra chaveta aqui, ó. E aí temos aquele orifício mais baixo lá no canto lá, ó, entre as chavetas, tá vendo? Então o que eu pedi pro Fábio fazer? Falei, Fábio, tem condições de você pegar um tubo, confeccionar esse tubo para encaixar dentro dessa ferramenta, que tivesse os dentinhos para encaixar a chaveta? O Fábio foi lá, pegou lá na sucata dele lá, ó, um tubo, cortou, fez uma usinagem aqui atrás para ficar bacaninha. Aí tirou aqui o que foi necessário no diâmetro externo, tirou o que foi necessário no interno para criar essa rebarba, que é essa borda mais fina, e criou ali, ó, os cortes para poder encaixar as chavetas lá, ó. E aí ele furou aqui no centro, pegou um pedaço de ferro, grosso do caramba, por sinal, né? Um ferro que é ferro de sucata lá, né? Colocou aqui para ser o braço de força. E aqui ele botou um pingo de solda aqui, outro pingo de solda aqui, que é para não deixar o ferro sair de dentro da ferramenta, ó. Ele bate aqui, não sai. E do outro lado a mesma coisa, pingo de solda de um lado e do outro, para não sair daqui também, para não ficar soltando essa parte aqui dessa parte. Então ele confeccionou essa ferramenta aqui, que você vem com ela aqui, e a chaveta aqui, ó, encaixa aqui, ó. Você encaixa aqui, e aí você consegue segurar a peça com essa ferramenta, encaixa o cachimbo na porca do lado de cá, com o braço de força aqui você vem e distorce, e aí você consegue soltar a porca daqui. E aí ele fez essa ferramenta aqui, ó, a bicha entra aqui na tração, ela gruda ali de um jeito ali, que ele fez ela para eu poder usar tanto manualmente aqui numa bancada, quanto eu posso prender numa morsa também, né? Eu posso ir lá na morsa e prender ela. Deixa eu prender ela na morsa para vocês verem. Aí, então, eu posso prender ela na morsa dessa forma, posso colocar ela aqui em cima, com o braço de força com o cachimbo 55 eu posso soltar aqui, ou eu posso deixar de lado também, se eu quiser, né? Mas para cima é mais interessante. Bota aqui, ó, e... Então ele fabricou ela de forma que eu consigo usar ela tanto presa numa morsa, quanto consigo usar ela manualmente também, tá certo? Então é isso aí. Aqui agora está completamente desmontado, né? A gente até providenciou outro rolamento já novo, ó. Já providenciamos outro rolamento. Olha lá. Certinho. Rolamento novo. Vai substituir o barulhento. Não tá tão barulhento mais, né? Porque como eu deixei de molho no fluido de freio, então entrou fluido de freio para dentro, deu uma certa lubrificada nele. Mas o bicho tava numa ronqueira terrível. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer toda a higienização dessa caixa. A gente vai lavar ela todinha, né? Higienização é uma palavra bonita, né? Para lavagem, né? Vamos lavar essa caixa todinha, deixar tudo limpa no ponto para a gente poder começar a montar ela, beleza? Turma, a gente está no processo de limpeza das peças da caixa. E a primeira peça que eu comecei a limpar aqui foi o fuso, né? Fuso cremalheira. Nesse lado de cá, ó, né? Dessa parte do fuso aqui tá tudo zeradinho, ó. Tudo limpinho. Tudo bacana. Aqui começa uma oxidação, tá vendo ali, ó? Começa uma ferrugem que tá presente no fuso nessa parte aqui. Aqui nessa parte lisa do fuso também tá toda enferrujada, ó. Tudo isso aí é ferrugem, né? Tudo aqui, ó. E aí aqui tem a parte da cremalheira, tem umas ferrugens aqui também, ó. Olha lá, tudo cheio de ferrugem aqui. E aqui na ponta, olha como é que tá a ponta. Toda enferrujada a ponta também, ó.
Então a gente agora vai passar essa peça aqui numa escova de aço, pra gente ver se a gente consegue limpar o máximo possível dessa ferrugem, aniquilar essa ferrugem daqui, pra gente lubrificar essa peça, para ela não oxidar mais, né, e ficar totalmente lubrificada. Beleza, turma? E nossa mesa hidráulica pantográfica da Bovenal será o quê? Será a nossa bancada para que possamos montar a caixa de direção do nosso Fuso, que já está aí tudo pronta, toda lavada, limpa, né? Deu bastante trabalho limpar essa caixa, viu? Muita sujeira, muita oxidação, muita ferrugem espalhada por ela, mas a gente conseguiu remover tudo, né? A gente conseguiu dar aquele talento, vamos dizer assim, para remover toda a sujeira, tanto na parte externa dela, quanto no seu interior, né? Olha lá, bacana. Aqui a gente ainda tem que remover o silicone, ó. Essa parte preta aqui é um siliconezinho que a gente ainda vai remover. Ali, ó, tá faltando só isso. Mas o restante da caixa toda zeradinha, toda limpinha. Aqui, lado de cá, aqui no fundo, ó. Deixa eu só virar aqui. Aqui no fundo tem um rolamento também. Esse rolamento aí tá top, tá? Tem um rolamento aí. Aqui a polia da correia, que também é o rolamento, né? Que aqui tem umas esferas que trabalham aqui, o rolamento do fuso. Aqui a arruelona mais grossa, uma arruela fina, outra arruela fina. Essas duas arruelas aqui, ó, tanto essa quanto essa, elas são iguais, tá? A porca, né, aqui é uma tampa plástica que vai ali no eixo do sensor de torque. Os parafusos todos, ajuste da caixa, né, o ajuste de folga da caixa, tudo as pecinhas, parafusos. Olha o tanto de esferas, olha o tanto, galera, de esferas. Nosso Fuso cremalheira, é isso aí. Nós fizemos a limpeza dele lá na escova de aço, então a gente conseguiu se livrar daquela oxidação, daquela ferrugem que estava nele aqui, né? Olha, a gente conseguiu se livrar daquela ferrugem toda. Então agora o bicho está aí zeradinho. Aqui o motor elétrico, a gente com muito cuidado, a gente fez uma limpeza nele, né? A gente trabalhou aqui para fazer uma limpeza nessa peça, para deixar ele limpinho, zero bala. Aqui onde fica o rolamento com a polia, que também estava uma situação um pouco precária, mas agora a gente conseguiu dar aquele talento nele também. Limpamos tudo, tudo top de linha. Sensor de ângulo, né, o sensor de torque, tudo limpinho também. Aqui também tava sujo pra caramba, né? Quem viu, prestou atenção nos vídeos anteriores aí, que também tava muito sujo. Belezinha. Aqui é o rolamento velho. Aqui é o rolamento novo, vai receber um PFI. Esse rolamento dessa caixa aqui, turma, o modelo dele é aqui, ó, 6210 2RS C3. C3 é a folga do trabalho do rolamento. A correinha, essa correinha aqui, essa é nova, né? O cliente comprou, foi o cliente que comprou no Mercado Livre. Ó, as especificações dela. Essa correia que ela tem, desculpa a interrupção aí, turma, que me gritaram ali no portão, eu tive que ir lá atender. Bom, a correia, essa correia aqui, ela é uma correia que foi comprada pelo cliente, ele conseguiu achar ela no Mercado Livre, tá? E ela é uma correia, aqui tá as especificações dela, ó. E ela é uma correia que ela possui 182 dentes. 182 dentes por 22 de largura aqui, ó.
tá? Então a correinha o cliente comprou no Mercado Livre. E aqui são as coifas, né? As coifas novas que o cliente também comprou. Só que o que acontece aqui? Essas coifas, elas vieram com abraçadeiras metálicas na fixação na caixa, ó. Só que para fixar nos braços aqui, ó, ela veio com cinta plástica aqui, ó. Aqui a cintinha plástica aqui dentro, com cinta plástica. Eu não queria que fosse desse jeito, mas a gente vai ver o que a gente consegue fazer nessa parte aqui da ponta aqui onde a gente fixa na caixa. Vamos ver se a gente consegue arrumar uma abraçadeira de metal, nem que seja aquelas de parafuso, pra gente apertar bem. Mas eu não queria usar essas cintas plásticas aqui não. Então é isso. Beleza, turma. Ontem, final do dia já, começou a chover, fazendo muito barulho no telhado. Aí eu não gravei ontem, mas a gente já concluiu a montagem da caixa. A caixa propriamente dita está toda montada já. Colocamos o motor, são 3 parafusos que fixam o motor, não tem segredo. Encaixou ele aqui, parafusou, já está no esquema já. Aqui também tudo certo. Depois que a gente colocou o motor, a gente colocou o alicate de pressão aqui. Giramos a caixa toda para a esquerda, depois toda para a direita e voltamos para o centro, né? Como que eu sei que está no centro? Lógico, medindo aqui, 4.3 aqui, 4.2 do lado de cá. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que é uma referência, é aqui, ó. Aqui tanto na parte plástica quanto aqui nós temos uma pintinha que quando a caixa está no centro certinho e o sensor de torque está alinhado com o gabarito lá dentro, essas duas pintinhas amarelas aqui, essas duas tintas aí, né, fica alinhadas aqui assim, ó. Não sei se isso aqui é uma coisa que colocaram de fábrica, uma referência de fábrica que eles criaram, né, ou se é uma coincidência, uma mera coincidência, mas coincidiu aqui, tá? Então agora o que eu vou fazer? Agora a gente vai dar um talento nos braços oscilantes aqui com os terminais pra gente poder montar com as coifas aqui e aqui pra gente colocar no carro lá. Show de bola, turma. Caixa pronta, agora é só colocar no lugar. Já está completamente montada. Nós demos uma lavada nos terminais, limpamos tudo. Coifas novas, braçadeira metálica aqui. Aqui eu vou botar uma de parafuso. Vou fazer o ajuste lá no lugar, ainda está folgado. Vou ajustar lá no lugar. Aqui a braçadeira metálica. Aqui também uma de parafusinho. A gente vai ajustar ela no lugar também. Por enquanto tá tudo folgado, né? Aqui, ó. Folgado os pontos de terminal. Tá tudo folgado ainda. Que a gente vai colocar lá para posicionar na posição correta. Para depois, né, ficar mais fácil para fazer o alinhamento. Então, aqui também a gente lavou, né, o terminalzinho. Opa! Aqui a gente lavou o terminal também. Já montamos tudo, tá tudo no esquema. Agora é só voltar ela para o carro. Turma, nós tivemos que desmontar novamente nossa caixa de direção, mas desmontar somente aqui, só essa parte onde fica o rolamento. Por quê? Conta o seguinte. Bom, aqui eu tenho 2 rolamentos 6210 DDU Folga C3. No vídeo anterior aí, vocês viram aí que eu coloquei um rolamento que tem essa capa aqui azul, né? Nós montamos tudo, montamos a caixa, tudo bacaninha. Nós percebemos que ficou uma folga na caixa, uma folga de forma que a gente mexia aqui no eixo aqui assim, ó. Aí ele ficava assim, ó. Tinha uma folguinha aqui na caixa. E essa folguinha também era refletida no fuso. Então o fuso tinha uma folguinha de mais ou menos uns 3 milímetros para frente e para trás assim, ó. Que é a folga do rolamento, a folga C3 do rolamento. E aí, fui lá, devolvi aquele rolamento que eu tinha comprado. Troquei por esse, verdinho aqui. Que foi o rolamento que a gente achou com menos folga, né, com a folga menor possível. Montei ele de novo, tudinho. Que aí tem que tirar todo o silicone que vai da vedação, tudo. Essas esferas ali dentro, bagunça, vira um horror. Aí tem que reorganizar isso tudo, limpar toda a cola daqui, limpar toda a cola, né, o silicone daqui, da carcassinha, limpar tudo. Para poder montar outro rolamento. Montamos esse aqui. Ficou a mesma folga, mesmo jeito. Desmontamos esse rolamento, limpamos a peça de novo, as esferas bagunça tudo de novo, aí tem que reorganizar as esferas, tirar tudo isso aqui, arrancar isso aqui para desmontar, para tirar o rolamento. Tiramos o rolamento. Aí o cliente foi atrás de um rolamento que trouxe esse preto aqui, que é dessa marca aqui, ó.
O cliente conseguiu comprar ele dessa marca aqui. Aí trouxe esse daqui, que teoricamente aqui, você olhando aqui assim, né, fazendo aqui a folguinha aqui, a folga da capa do centro aqui, ó. Deixa eu atender o telefone aqui. Bom, vamos lá, voltando aqui. Aí o cliente comprou esse rolamento aqui e nós instalamos esse rolamento. Instalamos esse rolamento e aí ficou a mesma folga. Então, o que a gente percebeu? Que esse tipo de sistema, essa caixa de direção, esse rolamento não é qualquer rolamento que vá servir nela. Por exemplo, a medida desse rolamento, esse rolamento ele tem uma medida externa, uma medida interna e tem uma espessura, né? Então, esse aqui, agora de cabeça eu não vou me lembrar dessas medidas, mas é um rolamento 6210. Então, o original aqui, pelas medidas, né, de capa externa, capa interna e espessura, seria o 6210. Porém, não pode ser um com esse tipo de folga aqui, ó, DDU folga C3. Tem que ser um rolamento que tenha folga zero. Não pode ter folga nenhuma entre a capa interna e as esferas lá de dentro. Não pode ter folga. Tem que ser um rolamento sem folga. Absolutamente sem folga. Só que não é um zero absoluto de folga, vamos dizer. Porque lógico que tem que ter uma pequena folga para a graxa penetrar entre a esfera e as pistas para lubrificar. Mas ele não pode ter folga de forma que a gente consiga sentir essa folga na mão aqui. Igual esse aqui. Esse aqui eu consigo sentir a folga na mão aqui, ó. Se eu fizer assim, se eu fizer assim, eu consigo sentir a folga na mão. Você não pode sentir essa folga na mão, porque senão essa folga vai aparecer aqui na polia e consequentemente vai ser transferida para o fuso ali, ó. E aí isso aqui vai atrapalhar na hora de fazer o alinhamento do carro, né? Então o rolamento para cá tem que ser o rolamento certo dele, né? O rapaz da loja lá que vendeu esse rolamento para o cliente falou que se for o caso de comprar o rolamento correto daqui, esse rolamento só acha em São Paulo e custa numa média de R$600 esse rolamento aqui. Esse aqui o cliente pagou 77, né, mas aqui custaria 600. E aí o que acontece aqui? O cliente optou por a gente pegar o rolamento que estava aqui, o que estava roncando, desmontar essas capas aqui, ó, tirar essa tampa aqui, tirar a tampa do outro lado, lavar o rolamento tudo lavadinho, tirar toda a sujeira, engraxar ele e colocar ele aqui. E assim a gente fez. Só que dá para perceber que tá um pouquinho de barulho, coisinha muito pouca. Não sabemos se vai ficar fazendo barulho na hora quando montar. Lembrando que essa opção aqui foi uma opção do cliente, foi o cliente que decidiu, né, optou por isso aqui, né, não sei porque ele optou por reaproveitar o rolamento da caixa, né, pela trabalheira que seria bom trocar ele, mas não sei se é porque o cliente não está podendo trocar agora, comprar o outro, não sei por que é, mas o cliente optou por fazer isso aqui, então a gente, né, está fazendo aqui do jeito que o cliente pediu. Então a gente montou, lubrificou o rolamento, montou. Agora a gente vai montar o restante aqui lá, pra gente levar pro carro pra gente testar. Que agora eu fiquei curioso para saber se vai ficar fazendo barulho ou não. Então vamos lá. Turma, a caixa está pronta, está montada, né? Pela segunda vez. Exatamente. Por que pela segunda vez, Denis? Explica para nós. Bom, da primeira vez a gente montou usando um rolamento onde isso aqui dele era azul, né? Vocês viram no vídeo anterior aí, né? Se não repararam, volta aí que vocês vão ver. O rolamento azul, ele era igual eu mostrei a caixinha do rolamento, ele era um DDU folga C3, né? Esse aqui também é folga C3. O que é a folga C3? Essa folga entre aqui, isso aqui é a pista externa do rolamento, aqui é a pista interna do rolamento, e entre as duas pistas tem as esferas. Então existe uma pequena folga aqui, ó. Tá conseguindo pegar ali, ó? Ó a folguinha na capa interna ali, ó. Tem uma pequena folguinha, tá vendo? Ou seja, o centro, a pista do centro, ela tem uma pequena folguinha em relação às esferas e à pista externa. A gente montou o rolamento azul aqui, montamos a caixa e vimos que ela ficou com a folga. Se você pegasse no eixo do volante aqui e fizesse assim, ela vai ficar com a folga assim, ó. A folguinha aqui e essa mesma folguinha nos braços aqui assim, ó. Dos dois lados. Por conta disso aqui,
que ficava indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, porque esse rolamento tá mais ou menos aqui assim dentro da caixa, ó. E ficava essa folguinha aqui do centro do rolamento, fazendo com que a polia, onde trabalha a correia, consequentemente, onde ela toca o fuso, então ficava esse movimento, uma folga nesse sentido, e a folguinha ali também. Aí a gente desmontou tudo isso aqui de novo, tiramos tudo para fora, desmontamos tudo. Foi lá, devolvi o rolamento com a folga C3, fomos procurar um rolamento que tivesse menos folga, achamos esse verde que tinha uma folga menor do que o azul, né? Esse rolamento tem uma folga menor do que o azul. Mesmo assim, ficou com folga. Então, pesquisando, a gente descobriu que o rolamento para essa caixa tem que ser um rolamento específico para ela, né? É um rolamento onde não existe folga entre a capa do centro e as esferas. Ele é um rolamento com zero de folga. Não é um zero totalmente absoluto, não é uma folga zerada de forma absoluta, porque senão nem a graxa entraria entre a esfera e as pistas do rolamento para lubrificar. Existe uma pequena folga de trabalho do rolamento, lógico, é a folguinha onde aquela melequinha da graxa entra lá no meio para lubrificar as esferas e tudo, só que é uma folga que ela não é perceptível através do movimento aqui, ó. Se você segurar esse rolamento aqui, se eu segurar ele, né? Deixa eu tentar botar aqui na mesa aqui pra gente poder tentar ver se a gente consegue, se eu consigo fazer vocês verem essa folga aqui. Vamos lá, deixa eu tentar aqui, ó. Vou botar aqui, vai ficar um pouco inclinada a câmera, tá? Olha só aqui, ó. Deixa eu tentar achar uma posição que não atrapalhe a luz também. Deixa eu ver aqui assim, ó. Observem aqui, ó. Tá vendo essa folguinha? Então, é uma folguinha mínima, mas é uma folga. E essa folga, ela atrapalha aqui na caixa. Então, o rolamento dessa caixa, ela não pode ter folga aqui no centro, ó. Que tem uma folga de trabalho para o rolamento girar e para a graxa lubrificar as esferas, só que essa folga ela não pode ser perceptível. Então a gente pega esse rolamento aqui e a gente não sente folga. Agora tá tudo, ó, agora não tem folga nenhuma e nem aqui também não tem folga nenhuma, tá tudo muito bem justo. Só que aí o que acontece? Aqui em Brasília a gente não achou esse rolamento. Aí eu pesquisando de um lado, o cliente pesquisando do outro, o cliente achou um cara lá em Belo Horizonte, que é um cara especialista em caixas de direção elétrica, trabalha com várias caixas de vários carros. E conversando com ele, o cliente acertou com ele para fazer o quê? Mandar essa carcaça aqui, que é onde fica, né, guardado o rolamento com a polia, mandar essa carcaça aqui, só que não precisa mandar o motor e nem a caixa toda. Mandar somente essa carcaça com a polia e o rolamento velho para ele, lá em Belo Horizonte, via Sedex. O cliente mandou. 3 dias depois, o negócio chegou aqui, de novo. Já com rolamento novo, sem folga e completamente travado na carcaça. Ficou jóia. Aí agora a gente montou, remontamos tudo aqui, agora tá top para poder voltar pro lugar. Então agora a gente vai remontar a caixa lá no lugar. Com relação à quantidade de esferas que tem aqui dentro da polia que trabalha o fuso. Anteriormente no vídeo eu falei que tinha 88 esferas, tá? O que acontece nessas 88 esferas? Lá no tanque de lavar peça, depois que a gente lavou a caixa lá e tudo e tal, lá no ralinho do tanque, né? Na verdade não foi no ralo do tanque, foi dentro de uma bacia que a gente tem lá, que é para se alguma coisa cair nessa bacia e não cai no ralo para ir embora. A gente encontrou depois 5 esferinhas lá dentro. E aí eu pensei, poxa, deve ter sido eu que devo ter deixado cair essas 5 esferas quando eu lavei as esferas da caixa do fuso. Então vamos botar lá no junto, que é o que totalizou 88 esferas. Quando a gente montou a caixa lá no carro com o rolamento verde, que estava com a folga para testar, a gente notou que quando virava a direção para um lado e para o outro, de vez em quando dava uns estralos. Onde o rapaz que fez esse serviço aqui do rolamento lá de Belo Horizonte falou que poderia ser um excesso de esfera aqui na polia. E aí eu comecei a pensar, poxa, será que aquelas esferas que eu achei no tanque de lavar peça, será que eram esferas da caixa? E aí eu pedi para ele, né, o cliente pediu para ele mandar para a gente como é que a gente ia saber qual a quantidade de esfera que ia aqui dentro. E aí na polia aqui, onde o fuso trabalha, onde tem as esferas, tem 5 voltas que são preenchidas pelas esferas. E tem uma canaleta que transfere da primeira volta para a segunda volta.
Aí ele me explicou o seguinte, que a gente tinha que colocar as esferas empurrando dentro da canaleta até sair do outro lado, e depois completar todas as voltas com esferas, mas no final deixar um espaço vago referente a 10 esferas. Ou seja, cada uma das 5 voltas é como se você fosse preencher a volta inteira, só que você deixaria faltando 2 esferas por cada volta que tem. Como são 5 voltas, 5 vezes 2, 10. Então, 10 esferas a menos aqui dentro. A gente colocou, deixou o espaço das 10 esferas, e das 88 esferas que a gente tinha anteriormente, sobrou exatamente as 5 que a gente tinha encontrado no tanque de lavar peça. Ou seja, essas 5, por mais que coincidiu o tamanho das esferas com as esferinhas aqui de dentro, não são esferas desse conjunto, né? Então aqui tem 83 esferas aqui dentro, não 88, porque 5 está aqui que não é do conjunto, tá certo? Então agora tá beleza, tá bacana. Então agora a gente vai montar a caixa lá no carro pra gente ver como é que vai ficar, né? Claro que vai ficar top, né? Vai ficar bom. Sem folga nenhuma, sem roncar e sem estralar. Então vamos lá. Maravilha, turma. Tá aí, ó. Caixa montada, carro no chão, já tudo funcionando. E sem estralos e sem ronqueira, né? Agora, ó. Aqui é o barulho dos pneus chiando no piso da granitina, tá, pessoal? Esse barulhinho não é da caixa, não. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai levar ele lá pro Joaquim, o nosso brother lá do alinhamento, para ele fazer o alinhamento dele pra gente.